olha só, vamos continuar falando de cultura, eu falei de carnaval aí, porque o cineasta rio-pretense Lucas Pellegrino ganhou o prêmio WIP Porto Lab no Festival Internacional de Cinema de Cartagena, na Colômbia, com o filme As Quatro Estações da Juventude, do qual ele foi produtor executivo. Esse filme retrata o dia a dia de estudantes da Universidade Federal de São Carlos, onde ele estudou, em meio a uma crise educacional no país, né? Esse filme é uma coprodução entre duas produtoras de Rio Preto, a LPB Contente e a Taos Audiovisual, e uma outra produtora de outro estado. Mas para falar sobre essa conquista, sobre esse filme, explicar para a gente um pouco desse trabalho de produção de cinema, de direção de cinema, converso agora com o Lucas Pellegrino, ele que está no Rio de Janeiro, numa feira de cinema e audiovisual. O Lucas está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Lucas? Alexandre, me ouve? Opa, ouço legal, e sim. E você? Tá tocando uma música aqui, tem um pouco de barulho, peço até desculpas. Mas se estiver ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem também. Não, o áudio tá bem legal. Bom, Lucas, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do filme. Fala pra gente Claro. Desse filme As Quatro Estações da Juventude, qual o roteiro dele, o enredo, e também onde as pessoas podem conferir se ele já estreou, se vai estrear. Dá uma geral pra gente aí. Alexandre, primeiramente, bom dia a você, aos ouvintes, aos espectadores, né, ou aos telespectadores, ou simplesmente espectadores. Hoje em dia está em todo lugar, né? Está em todo lugar, Então, esse filme ele começou comigo quando eu e o diretor, eu sou produtor do filme, quando nós cursávamos cinema na Universidade Federal de São Carlos. Começou há 13 anos atrás, com a gente seguindo a vida, acompanhando, né, a vida de alunos que entravam na faculdade, né? Então a gente começou a filmar ali desde a calorada, os alunos entrando na faculdade, então aquele clima de festa. Em 2010, né, a gente começou a fazer o filme, então a realidade do país era completamente diferente. Em muitos sentidos, na educação existia uma esperança grande ali. A gente ia receber a Copa do Mundo, a gente ia receber a Olimpíada. A parte da educação mesmo, muitas obras estavam acontecendo na Federal de São Carlos, né, que é a nossa faculdade, e a gente começou a filmar a vida de vários alunos entrando, então, nesse clima festivo. A gente acompanhou a vida deles, como se fosse aquele filme, o Boyhood, sabe, que você acompanha os atores crescendo. A gente acompanhou, então, esses alunos passando de ano a ano, né, foram 4 anos de filmagens, e as mudanças que aconteceram na vida dessas pessoas, as crises e as alegrias, enfim, esse rito de passagem que é crescer com as suas dores e as suas alegrias. E no contexto do pano de fundo disso, o país também, de certa forma, crescendo nas suas tristezas e alegrias, né? E também as nossas tristezas e alegrias de poder fazer esse filme que... Enfim, a gente filmou ali atrás 4 anos de filmagem, depois a gente demorou mais 8 anos para conseguir finalizar o filme. Então também conta a história desse percurso que é o próprio fazer cinema no Brasil e no interior de São Paulo. Muito bom. A gente está conferindo algumas imagens aí do filme e tal, as instalações ali da UFSCar. Ô Lucas, esse filme já estreou, vai estrear, ele está só em circuitos ainda de premiações, como é que tá? Como eu disse, ele já ganhou um prêmio na Colômbia, né? Ganhou mais algum, teve uma menção, parece que em outro festival. Como é que tá a estreia dele, o circuito? A gente... É uma boa pergunta essa, né? Sempre uma boa pergunta para o cinema brasileiro aí, Alexandre. Quando é que vai estrear o filme, né? É sempre difícil de responder. Um enigma, mas, assim, né? No nosso caso, a gente teve no momento de mais desesperança, vamos dizer assim, na maior crise da educação das últimas décadas do Brasil, durante o governo Bolsonaro, né, em 2019, a gente conseguiu ganhar um PROAC, né, ser contemplado, quando a gente já não acreditava mais que o filme pudesse ser contemplado. A educação começou a ganhar uma importância devido à crise nas universidades federais, né, que estavam acontecendo. Está passando aqui um helicóptero. E
A gente então não acreditava mais que a gente poderia fazer o filme. Em 2019 a gente conseguiu ser contemplado no edital de finalização, então esse foi o primeiro prêmio que a gente recebeu. E a partir daí a gente conseguiu chamar um montador que tinha montado filmes que a gente gostou do cinema brasileiro, que tinham a ver com educação. E a partir daí do filme começando a ser montado, nós começamos a participar de alguns eventos. Então a gente participou do Doc SP aí em São Paulo, a gente participou de eventos na América Latina, como o Doc Montevidéu, a gente participou até em eventos na Europa com filme, na Suíça, por exemplo, a gente participou de uma feira de documentários lá. E o filme, então, assim, ele está sendo feito e participando dessas feiras. E o que aconteceu? No ano passado, em dezembro, a gente foi selecionado para uma feira no Chile, que foi o Conecta, que foi o único projeto brasileiro selecionado para estar lá presencialmente. E aí o Conecta abriu muitas portas para a gente, e tanto é que no mês de março desse ano, no mês passado, o projeto foi selecionado lá no Festival de Cartagena, que foi uma grande alegria para a gente, porque é o festival mais antigo da América Latina. Selecionou um projeto brasileiro, o único projeto brasileiro no laboratório de Work in Progress, para filmes que ainda estão sendo finalizados. E a gente conseguiu ter a felicidade de ser contemplado lá com um prêmio de finalização. Então, assim, o filme ainda está sendo finalizado, ele está muito próximo de ser finalizado. E a partir de agora a gente vai buscar um festival de estreia, a partir daí a gente vai começar a passar em festivais, e aí a partir daí abre o circuito. Queremos fazer uma exibição aí em Rio Preto, em várias cidades do interior, e se possível também, se o mercado assim quiser, ter uma vida comercial passando em televisões, streamings, etc. Mas ainda tem que passar por essa fase dos festivais. Perfeito. Eu vi algumas imagens, a gente assistiu aqui, eu assisti os 10 primeiros minutos do filme, ele é mais um documentário do que um filme, assim, propriamente dito, não é não, Lucas? Eu estou enganado? É um documentário. São imagens todas reais ali, de acontecimentos da universidade, momentos ali, né? Exatamente, é um documentário, né? É um filme de não ficção, ou seja, tem um vínculo com a realidade, a gente estabelece esse vínculo com o espectador de que aquilo que a gente está contando realmente aconteceu. E sim, é um documentário, vamos dizer assim, de longa duração, né? 13 anos fazendo. Pois é. Por que as produções no Brasil normalmente demoram tanto? Você, inclusive, falou do seu filme, aí você também está, inclusive, produzindo, da sua produtora aí, está lançando 2 longas-metragens agora, inclusive o longa do Reinaldo Volpato, que também faz tempo aí que ele está produzindo e tentando estrear. Por que é tão difícil? O brasileiro não gosta de filme nacional? É difícil para todo mundo, assim, até para os americanos, assim, para o cinema independente americano também tem muito filme que demora, até mesmo grandes diretores relatam aí muitos anos, né, para finalizar seus filmes. É porque realmente demora muito, e a gente tem uma questão de captação, né, de dinheiro, porque o cinema é uma arte que é muito industrial nesse sentido, né, demanda realmente muito dinheiro. Então, às vezes, até você compor, e às vezes você entra em composições de orçamento mais difíceis, com muitos parceiros. Então, é demorado mesmo, viu, Alexandre? É normal ser demorado. Normal. É claro que a gente não queria demorar 13 anos, poderia ter sido 3, mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo, por isso que a gente não pode desistir. Muito bom, Lucas. Queria que você falasse um pouquinho onde você está. Parece que você está numa feira aí no Rio de Janeiro. Você, inclusive, vai dar uma palestra, participar de um painel aí. A gente está aqui no Rio to See, né? No maior encontro de criatividade da América Latina. Tem muito encontro de cinema, de televisão, de música, até mesmo de esportes, arquitetura. É uma feira de mercado muito grande e já vem sendo feito há alguns anos, né? O Brasil protagonizando, né, esse grande encontro aqui, muito importante, inclusive internacional. E eu estou mais aqui representando uma empresa que eu trabalho, que chama Copa Studio, que é um estúdio de animação no Rio de Janeiro. É o estúdio que faz Irmão do Jorel, para quem acompanha a animação. A gente passou um filme aí, inclusive, em Rio Preto, Tromba Trem, passou aí na sala de Rio Preto, salas comerciais do shopping, passou também no Sesc. Então a gente faz animações para crianças, é um outro trabalho que eu faço,
E eu estou vindo aqui representar o Copa, tendo a alegria de estar aqui nesse encontro. Que bacana. Uma última pergunta, eu sei que você tem, é meio-dia que você tem aí tua palestra, enfim, eu estou recebendo um questionamento aqui. Teu filme foi 13 anos. É um bom tempo aí, considerando as inovações tecnológicas que a gente tem. Enfim, cada ano tem uma novidade. Como que você filmou? Sim. Que tecnologia você usou? Foi digital? Imagino que sim, sim. né? A gente já usou digital, era 2010, era na época que as câmeras, assim, sendo um pouquinho mais técnico, que as câmeras DSLRs, né, aquelas câmeras que você fotografa e filma, estavam ficando muito populares para a produção de cinema, né? Porque você dá aquele efeito de cinema com desfoque. Sim. E aquela textura cinematográfica, né? Então a tecnologia permitiu isso, né? Ficou mais acessível ter essas câmeras com look cinematográfico. E nós usamos uma DSLR, uma 5D, se não me engano, que é uma câmera aí que muitos riopretenses têm. Inclusive, é uma câmera de fácil acesso. Hoje em dia mesmo, nem sei se ela é tão usada. Já está ultrapassada, mas isso me dá, né? De certa forma, até alegria de saber que o meio, né, o equipamento, ele acaba não sendo uma questão... É uma questão que se pode, sim, se desdobrar e se discutir e fazer mesmo que você não tenha aí grandes equipamentos, porque é isso, às vezes o projeto, a história mesmo, né, e o coração do projeto, ele acaba levando o projeto adiante, né, mais do que preocupações técnicas. Mas nesse caso, foi até legal a pergunta, porque a gente estava aprendendo a fazer cinema, né, nessa época, né, ainda estamos, né, de certa forma, mas naquela época muito mais. Então o filme, ele também conta a história de se aprender a fazer cinema. Ou seja, no início a gente achou que documentário era fazer entrevista. No primeiro ano, reflete esse pensamento de documentário, que é um tipo de que é uma escola de documentário. Depois a gente foi vendo que talvez fosse mais legal observar, não guiar tanto o olhar do espectador. Então essa passagem aí por algumas escolas de documentário também acontecem no nosso filme de ano após ano, né? Inclusive, o próprio fato de mexer na câmera e de focar as imagens, vocês vão percebendo que isso vai melhorando. É uma narrativa que o próprio filme incorpora, de se aprender a filmar. Bacana. Para a gente encerrar, e captação de áudio, que é outro grande desafio aí de filmes, né? Como é que foi a captação? Então, a captação, inclusive, a minha história com esse filme começou como assistente de áudio. Eu era colega de turma do diretor e eu fiz captação de áudio em várias cenas. A gente tinha se alguém quiser informações mais técnicas, um H4N, que é um equipamento da Zoom. E também muitos riopretenses têm esse equipamento nas suas casas. É um equipamento baratinho de captação de som. E a gente foi usando esse próprio equipamento. Depois, claro, com a finalização, a gente conseguiu um laboratório, um técnico de som. A gente fez efeitos de Foley, teve trilha sonora original. Então aí melhorou. Mas para a gravação mesmo, ela foi, de certa forma, até bem amadora, viu, Alexandre? Bacana. Bom, vamos passar só a ficha técnica aí. O diretor é o... Deixa eu ver, eu estou com o nome aqui. O diretor é o S. Rafael, né? Isso. A produção é do Lucas Pellegrino. Tem mais alguém? Você falou aí do técnico de áudio. Sim, a gente teve... o filme é uma coprodução. É uma produtora do Mato Grosso do Sul, a Casa de Cinema de Aquidauana, do diretor S. Rafael. É uma coprodução com duas produtoras de Rio Preto. A minha produtora, que é a LPB Content, e a Taos Audiovisuais, produtora do Reinaldo Bopato, que é outra pessoa envolvida no filme, que acreditou muito no filme e que foi nosso coordenador de pós. Nós tivemos também o Yuri Amaral na montagem, que é um montador que montou vários filmes do cinema brasileiro, principalmente documentário. A gente teve um compositor do Mato Grosso do Sul, que chama Léo Copete, que fez a composição da trilha sonora original. A gente contou também com músicas do repertório cultural brasileiro. Los Hermanos, por exemplo, tem na trilha sonora Vila Lobos. A gente também teve esse trabalho de licenciamento, né, musical, com esses nomes. E a gente teve o apoio, claro, do PROAC, né? A gente tem que sempre citar que foi fundamental. E agora de Cartagena, do Festival de Cartagena, para a finalização. E o legal, Alexandre, sobre a equipe técnica, é que esse filme ele foi feito com alunos e ex-alunos do curso de imagem e som da Federal de São Carlos. Então era muita gente que estava aprendendo a fazer e foi colega de curso mesmo, né? A gente começou e terminou esse filme com amigos do curso.
E foi filmado com os nossos recursos mesmo. Depois que a gente foi conseguir buscar dinheiro para finalizar. Então, isso dá bastante alegria para a gente também saber que é possível a gente realizar nossos projetos, né? Achando aí os amigos certos e as parcerias certas, a gente consegue ir tocando. Que bacana, Lucas. Obrigado pela sua entrevista, viu? Parabéns aí pelo trabalho, pela conquista. Se você puder virar a câmera e mostrar um pouquinho dessa feira que você está, se tiver alguma imagem claro. interessante. Eu vou tentar virar a câmera aqui, inclusive. Pronto. A gente está aqui na Cidade das Artes, né? Que é um local arquitetonicamente muito bonito, inclusive, e que tem vários andares, né? Tem vários palcos, né? Inclusive lá atrás tem um palco bem grande, né? Que está escrito It's All Connected, lá no fundo, que é um palco que tá o Gilberto Gil agora tá lá fazendo uma apresentação. Pô, olha só, já Amazon. Podia fazer um ao vivo aqui com o Gilberto Gil, tô brincando. Aí não fica na próxima aquele Museu do Amanhã, não, né? O Museu do Futuro. Aqui fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Cidade das Artes. Legal, esse eu não conheço. Tem que vir pra Barra aqui, tem que vir pegar um metrô, um táxi aqui do Museu do Amanhã, dá 1 hora mais ou menos. Bacana. Lucas, obrigado aí, parabéns e boa palestra aí para você. Obrigado Alexandre. Você vai falar sobre Obrigado o quê? Aí sobre animação, Obrigado por tudo. Também uma coisa, Alexandre, que seria legal mencionar, só para agradecer, né? Teve uma moção de aplausos, né, na Câmara, né? Foi um pedido do João Paulo Rio, do PSOL. Inclusive, eu queria agradecer muito a ele e aos votantes por essa moção, né, de aplausos que foi aprovada, né, por conta desse prêmio, né, como uma homenagem ao fato que o filme foi premiado, né, um filme de Rio Preto. Então, assim, a gente fica muito agradecido e renova os nossos esforços para continuar fazendo e acreditando, assim, com o apoio aí de Rio Preto, dos vereadores, da Câmara. É muito importante para a gente. A gente agradece muito. E obrigado pela oportunidade de vocês também da TV Câmara, da gente poder exibir nosso trabalho. E a gente espera poder exibir o filme em breve aí em Rio Preto, convidar todo mundo. Bacana, Lucas. Obrigado, viu?